Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos em nosso canal de estudo da doutrina espírita, nessa playlist do livro Ceifa de Luz, em que realizamos nossas leituras das mensagens trazidas pelo nobre espírito Emmanuel. Mensagens de alerta, de orientação, de consolo, mensagens que nos fazem refletir sobre inúmeros problemas que vivenciamos na nossa vida e sociedade. Que Deus possa potencializar em cada um de nós o entendimento e a compreensão maior dessas lições, para que possamos dela utilizar em nossas vidas diárias. Pedimos sempre o amparo de Deus, o amparo dos guias e mentores espirituais, para todos nós, para as nossas casas, para as nossas vidas. Hoje iremos realizar a leitura da mensagem número 38 do livro, que tem como título Fé e Cultura. E Emmanuel nos inicia com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, em que o apóstolo informou: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se dos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso e suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor, ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Mais um momento, né? Quando a gente começa a compreender sempre que o espírito, ele evolui, ele cresce no momento em que ele desenvolve as suas capacidades de raciocínio, de inteligência, de cultura, como a sua capacidade moral, quanto à sua fé. Então, há sempre aquela analogia, né, com as duas asas. Uma só ficaríamos sem saber voar. É preciso desenvolver as duas asas. E ele nos fala aqui, né, que nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, e nem sempre a cultura consegue crescer-se, né, elevar-se ao nível da fé. E é verdade. Nós conhecemos inúmeras biografias
de mentes fabulosas na área da física, da matemática, ou na área artística, na área da música, na área da pintura, no teatro. São pessoas que têm ali uma cultura incrível, uma capacidade de adentrar essas emoções, mas elas não entendem nada de resistência moral. Então são criaturas que nós observamos e falamos assim, nossa, ele é um autor maravilhoso, olha que capacidade linguística, olha que cérebro, né? Olha que artista. E aí, durante a vida, acontece lá um problema, uma dificuldade moral, e ele não consegue resistir nem aquela tentação que lhe pede o testemunho e nem aquele sofrimento que pede que ele resista cada vez mais. Crie resistência dentro dela. Ele não possui. Por isso nós vamos altear também e conseguir entender, quando olhamos e ouvimos ou estudamos essas bibliografias, entendendo que aquele espírito está desenvolvendo o seu campo de inteligência, o seu campo moral, o seu campo da lógica. E que necessariamente ele não está trabalhando a questão da sua moral, dos seus sentimentos. Ele vai ter que retornar, muitas vezes pedindo para esquecer aquele talento naquele setor, para que ele possa ter mais humildade de trabalhar as outras potências que ele possui na alma dele. Todos nós temos essas potências. E Emmanuel nos fala aqui também como conhecemos biografias de corações que foram generosos, bondosos, foram heróicos diante de uma dor que vivenciaram, mas incapacitados para o progresso, para os requisitos do progresso. Não aceita. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquelas afirmações que outrora muitos repetiram diante do progresso tecnológico. Ah, eu sou um dinossauro, eu quero continuar assim, eu não quero aprender nada disso. Vai ter que aprender, vai ter que se alfabetizar. O alfabeto é tecnológico. Vamos se alfabetizar, tem que aprender a mexer em algumas máquinas de dentro da casa. Vão ser máquinas. Então, nós precisamos nos abrir para campos novos de outras ciências. Nós temos que permitir essa abertura dentro de nós. Então ele fala que muitos não vão aceitar o progresso, a investigação da ciência. Quantos, lá atrás, não aceitaram a ideia, do planeta, que não era ele o centro, não era mais daquela maneira. Quantos estudos, os astrônomos, os físicos, demonstrando que temos outros planetas, que giramos em torno do Sol, como existe o satélite. E ali a gente vai ter que abrir a novos conhecimentos. A possibilidade das descobertas do universo, inúmeras descobertas. Quando a gente para ver esses canais na televisão sobre o cosmos, nós falamos assim, nossa, que pequenino que eu sou, Quanto conhecimento no macrocosmo e no microcosmo, quantas descobertas na área de ciência estão sendo feitas também nos menores organismos. E assim, se não é justo, que a ciência imponha diretrizes à religião, também não é justo que a religião obrigue a ciência à aceitação de normas fora do raciocínio.
Como é que a religião vai fazer com que a ciência se posicione a favor da ideia que o mundo foi feito em 7 dias? Como? Como a ideia do primeiro homem somente ser naquele paraíso, o Adão e a Eva, e toda a população. Então nós temos que ter um pouco de razoabilidade para não entrarmos na casa do fanatismo. A ciência e a religião devem caminhar juntas, mas uma religião que raciocina, e não aquela que traz uma fé cega, porque essa vai ser derrubada, essa vai criar as criaturas materialistas, ou que funcionaram pelo medo. O bicho-papão acabou e vai ver que era mentira. Então, eles nos chamam aqui a ouvir com serenidade para falar com acerto. E acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, Paulo já dá essa orientação. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, Kardec nos traz no item 8 um subtítulo que tem a aliança da ciência com a religião. Muito importante estruturarmos, né, os nossos raciocínios pelo pensamento de Kardec, né? E outros já nos disseram, bom senso encarnado. Kardec nos diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não podem se contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado. Então, o mundo espiritual, né, levantou esse véu e nos trouxe a doutrina espírita, o conhecimento, a revelação desse mundo espiritual, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a elas. Portanto, questões de ponto de vista. E após, né, o entendimento que a doutrina espírita nos oferece sobre a vida espiritual, hoje já percebemos a ciência avançando nessas perquisições. A ciência buscando, né, compreender inúmeros assuntos que já podem começar a nos demonstrar a abordagem desse campo do espírito. Iremos chegar lá. A ciência conseguirá chegar lá, mas no momento correto. Porquanto evitemos o materialismo que acredita que apenas no laboratório poderá encontrar respostas, assim como um fanatismo
em que não se raciocina e não se questiona. Deus nos deu a inteligência e a capacidade de raciocinar, de perquirir e de questionar. Utilizemos não para contradizer, não para discutir, mas nos alargarmos para crescermos cada vez com mais fé e cultura. Muita paz, muito entendimento e muita compreensão. Graças a Deus.